Com a proteção de Deus, declaro aberta a presente sessão. Cumprimento meus colegas, como também a digna Procuradora Regional Eleitoral, senhores advogados aqui presentes e servidores da Casa. Eu indago aos colegas se há algum apontamento à ata da sessão plenária 8.545. Se não houver, proclamo aprovada. Quero participar a todos e a todas que, considerando aí no último momento uma informação de que o Dr. Ricardo Gomes de Almeida não vai poder comparecer na presente sessão, isso obrigatoriamente estará adiado o processo número 79.918, que é do item 2.5 da pauta, que também exige um quórum completo para o julgamento, como o processo também 1602, que é o 2.2 da pauta, e o 43.389, o 2.3 também da pauta. Também continua com isto, em razão da sua ausência justificada aí também do colega desembargador Pedro Sakamoto. É um processo que está pedido de vista ao Dr. Ricardo, que é o 29.214, que é o 2.1 da pauta. Ainda anuncio a retirada de pauta do processo eletrônico, o 6001949, em razão da ausência também justificada, como já disse a Lures, do colega desembargador Pedro Sakamoto. Com isso, teremos apenas o julgamento do processo pautado de número 2.4, que é o 3095. Esse processo é da relatoria do Dr. Antônio Veloso Peleza Júnior, que tem como vogal o desembargador Sebastião Barbosa Faria, o Dr. Marcos, na sequência, Dr. Marcos Faleiro, Dr. Ulisses Ribeiro, o Ricardo, que está ausente, e a doutora Vanessa. É o 2.4. Quero comunicar ao digno relator que há um pedido de preferência, julgamento com sustentação oral, formulado pelo advogado José Antônio Rosa, cujo o patrocínio da causa é em prol de Roberto Dorner, né? Dorner. Com a palavra, o digno relator. Então, cuida-se de recurso em sentido distrito, interposto pelo Ministério Público Eleitoral, contra a decisão do juiz da 22ª Zona Eleitoral, que lhe concedeu o prazo de 10 dias para a emenda da denúncia formulada em desfavor de José Geraldo Riva, Roberto Dorner, Edson Bormann dos Santos e Jaimésio Luiz Capes, pela prática dos crimes previstos nos artigos 348 e 353 do Código Eleitoral. Os denunciados são acusados da elaboração de listas de apoiamento para a criação do Partido Social Democrático, PSD, com assinaturas de eleitores que não conferem com as assinaturas das mesmas pessoas constantes dos registros dessa justiça especializada, conforme informação prestada pelo chefe do cartório da 22ª Zona Eleitoral, as folhas 89. O recorrente aduz que a denúncia atende a todos os requisitos exigidos pelos artigos 41 do Código de Processo Penal e 357, parágrafo 2º do Código Eleitoral, ao descrever os fatos criminosos praticados pelos recorridos, além de esclarecer a sua qualificação jurídica e lhes imputar a autoria dos delitos. Atribui ao meritíssimo juiz Acó a prática de erro improcedendo, ao se manifestar sob o mérito da ação penal, no que diz respeito à não demonstração do dolo específico na conduta dos agentes, em relação ao crime previsto no artigo 353 do Código Eleitoral, e à ausência da materialidade do crime previsto no artigo 348 do Código Eleitoral. Em contrarrazões, Roberto Dorner suscita preliminar de incompetência do juízo para a condução do inquérito policial, bem como apregou a sua nulidade, porque a investigação incidiu sobre pessoas detentoras de foro privilegiado por prerrogativa de função. Ato contínuo afirma a correção da decisão recorrida em razão de a denúncia não atender aos requisitos legais. Edson Bormann dos Santos afirma o acerto da decisão censurada,
bem como o não cabimento do presente recurso, porque a decisão não se manifestou acerca do recebimento da denúncia, mas tão somente determinou a sua emenda. Alega que não há que ser recebido o presente recurso em distrito, eis que totalmente desconexo com a decisão de folhas 352 dos autos. No mérito, alega que, a pedido de colegas, apenas colheu assinaturas de pessoas que, realmente, manifestaram interesse em participar da criação da nova sigla, o PSD, bem como que, da lista que entregou no cartório eleitoral de Sinop, todas as assinaturas são legítimas, não se podendo falar em crime de falsificação de documentos. Jaimésio Luiz Capes assevera o manifesto descabimento do recurso ante a ausência de conteúdo decisório do despacho atacado, porque a denúncia não foi rejeitada. Alega inépcia da denúncia inicial ante a não apresentação do relato fático de cada um dos dois comportamentos presumivelmente delituosos. José Geraldo Riva sustenta o não cabimento do recurso em apreço, uma vez que o despacho que determinou a intimação do representante do Ministério Público Eleitoral para emendar a inicial acusatória não é recorrível por meio de recurso distrito, pois não houve qualquer limitação ao direito de agir do Estado da acusação. A douta Procuradoria Regional Eleitoral opina pelo acolhimento da preliminar de não cabimento do recurso e, em consequência, pelo seu não conhecimento. No mérito, opina pelo provimento do recurso. Determinado o retorno dos autos à Procuradoria Eleitoral para manifestação acerca da preliminar de incompetência do juiz para a condução do inquérito policial, manifesta-se pelo reconhecimento e declaração de nulidade de todo o inquérito policial. É o relatório, senhor presidente. Concedo a palavra ao digno advogado para a sustentação oral. Senhor presidente Márcio Vidal, senhor relator Antônio Veloso Peleja, senhora procuradora Cristina Nascimento, em nome do igual cumprimento os demais membros desta corte, servidores, colegas advogados. O relatório praticamente já delineou do que se trata o caso. Apenas fazer uma recolocação no sentido de que este inquérito, aberto na 22ª de Sinop, do município de Sinop, ele foi constatado pelo servidor de que as assinaturas constantes no cartório, com aquelas colocadas na listagem, que, diga-se de passagem, é uma listagem, uma cópia da listagem, não é original, ela havia divergência. E, por isso, encaminhou ao Ministério Público, que abriu o inquérito. O juízo constatou, naquela oportunidade, que José Antônio do Biela era prefeito do município de Feliz Natal. Enviou ao tribunal, pediu desmembramento e os demais voltaram para a 22ª zona. Dentre esses demais, e aí nós entramos na primeira preliminar que nós elaboramos, que é com relação a Roberto Dorner, na preliminar de competência absoluta, é porque naquele período, quando foram feitas essas coletas de assinaturas e aberto o inquérito, José Roberto Dorner era deputado federal, com mandato, exercendo o mandato em Brasília de deputado federal. Isso é de conhecimento de todos do município de Sinop, inclusive do juízo. E José Geraldo Riva, deputado estadual. Portanto, o juízo não teria como conduzir de forma absoluta este inquérito que aportou na sua 22ª zona eleitoral. Mas ele foi conduzido, houve o desmembramento por parte de José Antônio do Biela e, voltando ao juízo, ele indeferiu todo o processo por conta de que não encontrava as condições de tocar adiante o inquérito policial com aquela sem ter nenhuma condição de investigação. O Ministério Público não conseguiu a lista que tinha sido elaborada na original, alega que isso só já é suficiente do dolo específico para, no caso das pessoas acusadas, porque não apresentaram a lista original. Vale lembrar que esta lista original e esse partido ele foi criado a nível nacional e que estas listas
desses nomes foram encaminhados no original para o Tribunal Superior Eleitoral em Brasília. Portanto, os originais todos estavam em Brasília, era só requisitar esses originais para poder fazer aí, no caso, uma investigação ou uma perícia para saber se essas assinaturas eram ou não daquelas pessoas que fizeram assinaturas. Então, já saindo da questão da preliminar, em que há incompetência absoluta, pelo fato, sem maiores delongas, pelo fato de que os dois com foro de prerrogativa, o estadual e o federal, um TRE Mato Grosso e o outro STF, então, saindo daí para o mérito da ação, no mérito da ação, não foi demonstrado qual foi o ato que cada um praticou, o que cada um dos acusados fizeram, especialmente o senhor Roberto Dorner. O que foi que ele praticou, o que ele fez, qual foi o ato que ele praticou que levasse ao crime. Não há essa demonstração da especificidade de cada um do que foi cometido. Além disso, o dolo específico não está demonstrado em lugar nenhum. Não há uma demonstração clara do que foi causado, o que levou as pessoas a cometerem esse possível crime. E é por isso que o juízo de primeiro grau rejeitou a ação por completo e veio aportar aqui no tribunal esse recurso especial, esse recurso no sentido estrito, e que nós, antes de entrarmos no mérito do recurso, estamos alegando principalmente a nulidade absoluta em função de que ele conduziu o inquérito com pessoas com foro de prerrogativa. Por isso, pedimos vênia ao relator e a todos para defender que seja anulado todo o inquérito desde o início. Muito obrigado. Eu ouço agora a douta Procuradoria Regional Eleitoral. Senhor presidente, eminentes julgadores, quero registrar que o parecer ministerial que irei ratificar ao final é pelo não conhecimento do recurso em razão da preliminar de não cabimento, do seu não cabimento, do recurso em sentido estrito. Então, irei tratar nesse primeiro ponto dessa preliminar, tendo em vista que a decisão em primeiro grau ela se limitou a dar um prazo, conceder um prazo de 10 dias para que o órgão acusador emendasse ou adotasse as medidas que entendesse de direito. Sendo assim, não houve rejeição dessa exordial e, aqui no parecer, juntamos, então, a jurisprudência no sentido de que não caberia recurso em sentido estrito. Esse foi o parecer juntado aos autos. Porventura, caso assim não se entenda, fizemos um pedido subsidiário de provimento do recurso. Quanto a isso, quanto ao mérito, caso a preliminar não seja acatada, tenho a dizer que, no período em que se verificaria em tese a incompetência do juízo de piso, este juiz não proferiu nenhuma medida de reserva de jurisdição. Ele apenas se limitou a conceder um prazo para a dilação do processo, da investigação. Não haveria que se falar, então, em violação do juiz natural. Citamos aqui no parecer uma jurisprudência que excepciona o precedente do Supremo Tribunal Federal, o inquérito 2411, de conhecimento de todos, no sentido que haveria necessidade de autorização do Supremo para a abertura das investigações. Juntamos aqui uma jurisprudência do STJ de 2015, no sentido de que, em TRE, em tribunais, não há necessidade dessa autorização. Então, faço esse registro e solicito que os senhores se atentem a esse ponto. Ademais, ainda que houvesse nulidade do inquérito, o que se admite, apenas para que se possa aqui, amor ao debate, trazer esse ponto, é sabido que ela não contaminaria a eventual ação penal, exatamente em razão do seu caráter dispensável e administrativo. A investigação, portanto, não macularia a ação penal que se sucederia. Assim sendo,
ratifica o parecer nos autos, primeiramente, pelo não conhecimento do recurso de distrito e, caso assim não seja entendido, pelo provimento do recurso. Então, a palavra com o doutor relator para o voto, enfrentando primeiramente a questão do não conhecimento do recurso. Então, só para ressaltar, são duas questões prévias a serem analisadas, né? Esse não cabimento do recurso e a segunda questão da nulidade. Aí, se o pleno entender, o Ministério Público Eleitoral, ele pontuou em caráter de subsidiariedade, salvo engano, mas se o Ministério Público posteriormente manifestar, né, e se for necessário apreciar a segunda preliminar, assim o faremos. Mas vamos lá então, preliminar do não cabimento do recurso. Todos estão aí, né? Eu liberei, né? Os recorridos Edson Borman dos Santos, Jaimésio Luiz Capes e José Geraldo Riva suscitam preliminar de não cabimento do presente recurso em distrito, porque o despacho que determinou a intimação do representante do Ministério Público Eleitoral para emendar a inicial acusatória não é recorrível por meio desse recurso, porque não houve qualquer limitação ao direito de agir do Estado da acusação. Então, assim, só para ressaltar, não houve rejeição da denúncia. Houve apenas uma determinação para que houvesse a emenda da inicial, né, e que se trouxesse a lista daqueles apoiadores da abertura do partido. As hipóteses de cabimento de recurso de distrito estão previstas no artigo 41 do Código de Processo Penal, não encontrando nos incisos de tal dispositivo qualquer menção ao cabimento em caso de determinação de emenda da denúncia. Só o caput ali do artigo 581 caberá recurso no sentido estrito da decisão, despacho e sentença que não receber a denúncia ou queixa, que é o caso que mais se adequa à questão. Não vou dispensar, senhores, da leitura do restante do artigo. As situações previstas no artigo 581 são taxativas e não se admite outras hipóteses que não estipuladas. Não se admitem outras hipóteses que não estipuladas. Conforme Guilherme de Souza Nutti, o rol é restrito e não comporta analogia, porque é exceptivo da regra da irrecorribilidade das interlocutórias. Também no sentido do não cabimento do recurso de distrito, em situação não prevista no referido artigo, é o julgado abaixo do TRF da primeira região, está aí pontuado que as decisões passíveis de serem impugnadas pelo referido recurso estão arroladas no artigo 581 e é irrecorrível o despacho que faculta ao Ministério Público Federal a emenda da peça acusatória recurso não conhecido. Continuando, assiste razão aos recorridos, porque, de fato, a decisão que determina a emenda da petição da denúncia não está inserida nas hipóteses de cabimento do recurso em sentido estrito. Nesse sentido, é o parecer da douta Procuradoria Regional Eleitoral. Eventual juízo sobre o recebimento ou não da ação penal, portanto, foi postergado para o momento processual subsequente à manifestação do Ministério Público na origem, que poderia emendar ou ratificar a denúncia então oferecida. Assim, somente depois da manifestação do Ministério Público é que o juízo deliberará sobre o recebimento ou não da denúncia, oportunidade em que, aí sim, será viável a interposição de recurso em sentido estrito em caso de rejeição. Desse modo, não estando o presente caso inserido nas hipóteses previstas no artigo 581 do CPP, o caso é de não conhecimento do recurso, ora apreciado. Com essas considerações, acata preliminar de não cabimento de recurso em sentido estrito para não conhecê-lo e determinar o retorno dos autos à 22ª Zona Eleitoral para o prosseguimento da instrução processual. É como voto, senhor presidente. Com voto ao digno colega desembargador Sebastião Barbosa Farias. Eu estou de acordo. O doutor Marcos Faleiro da Silva. Senhor presidente, acompanho o relator. O doutor Ulisses Rabaneda dos Santos. Senhor presidente, eminentes pares, ilustre advogado, ilustríssima procuradora, eu estou de pleno acordo com o relator, eu só faço uma sugestão, no sentido de que aqui na conclusão do voto de Vossa Excelência está acatando a preliminar de não cabimento do recurso e está dizendo o seguinte: determinando o retorno dos autos à 22ª Zona Eleitoral para prosseguimento da instrução processual. A denúncia ainda não foi recebida. Perfeito, perfeito. É uma ironia técnica. Eu faço a retificação. Eu estou de acordo. Sim, senhor. Doutora Vanessa? O
De acordo com o relator. A unanimidade de votos não conheceu do recurso em sentido estrito, nos termos do voto do doutor relator, em consonância com o parecer ministerial. Eminentes pares, como Senhor presidente, Pois não. só indago em relação à segunda da nulidade, que o recurso não foi conhecido, né? Então, o rito normal seria não apreciação, ou nós poderíamos apreciar essa questão prévia? Eu entendo que, se me permite, presidente, eu entendo que realmente Vossa Excelência tem razão. Nós pararíamos por aqui. No processo penal, existe a possibilidade do tribunal conceder o habeas corpus de ofício, verificando a existência de ilegalidade ou abuso de poder. Contudo, neste caso, não há ato do juiz de primeiro grau afastando esta questão. Então, se houve uma tramitação irregular do inquérito, pelo menos a meu sentir, a competência para essa apreciação seria do juiz. Se ele já tivesse apreciado sobre ela e afastado, a despeito do não cabimento do recurso, se fosse flagrante a nulidade, eu entendo que poderíamos até apreciá-la e concessão de habeas corpus de ofício, mas o ato coator aí seria do juiz. Como nós não temos uma decisão do juiz, o juiz não enfrentou não essa podemos matéria, nem falar de incompetência. eu acredito que nós não podemos nem com relação ao habeas corpus de ofício, porque se a autoridade coatora é o delegado de polícia. E não o juiz de primeiro grau. Mas Vossa Excelência, o raciocínio, estou de pleno acordo. Nós poderíamos até avançar se fosse caso da concessão do HC de ofício. Mas não é o caso. Mas não é. Então fica mantida a proclamação anterior. Eminentes pares, não há mais nenhum processo em razão da ausência justificada do colega, respectivamente do colega desembargador Pedro Sakamoto e também do doutor Ricardo de Almeida. Então, com isto, está encerrada a presente sessão.